Oi, gente! Conforme prometido, eu vim falar com vocês sobre sustentação oral. É isso aí, o nome já assusta, né? Tudo que a gente tem que fazer falando, né? Defendendo o nosso ponto de vista, a nossa tese, acaba assustando um pouco. E como muitas pessoas têm receio, né? De falar em público, acaba ficando meio nervoso. Eu falo pra vocês que tranquilo, não é nada assim um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que é possível sim de se fazer, tá? Quem não teve, né, aquele friozinho na barriga quando teve que apresentar o seu TCC para toda a banca, né? Quem não ficou nervoso quando foi fazer a sua primeira audiência, quando foi fazer uma alegação final oral? Então, assim, certeza que vocês já passaram por isso também. Mas, se eu posso falar uma coisa pra vocês, é que a lei do respirar fundo e não surtar ajuda e muito, viu? Não adianta você começar a falar desenfreadamente, falando sem dar um ponto, uma vírgula. É importante respirar e falar pausadamente para que quem esteja te ouvindo consiga absorver melhor aquele conteúdo que você está expondo, né? Então, é importante sempre tentar falar pausadamente. Não é fácil. Eu sofro com isso até hoje, porque eu gosto de falar rápido. É da minha essência, né? Ser muito comunicativa. Então, acaba que a gente não observa a necessidade de falar pausadamente para que as outras pessoas consigam ter um entendimento melhor daquilo que a gente está expondo, né? Posto isto, eu trago para vocês hoje as minhas considerações, né? Minhas primeiras considerações sobre a sustentação oral e também algumas dicas para você que vai fazer a primeira vez e para você que já tem um pouco mais de experiência, mas nunca se atentou a alguns detalhes, porque a experiência vem através da prática. Então a gente tem que praticar para poder conseguir executar de uma forma excelente. Como eu disse para vocês, foi a minha primeira sustentação oral. Eu nunca fui presencialmente fazer, então não sei como que é o sentimento de estar ali presente, né, em persona. Mas sim o virtual. Além das audiências virtuais, que para mim está sendo uma ótima experiência, foi a minha sustentação oral, foi também online, tá? Foi virtual. Então, a princípio, eu recebi o link via e-mail, fiz o acesso e fiquei aguardando autorizarem a minha participação. Confesso que fiquei um pouco preocupada, porque estava agendado para 1h30, né, às 13h30. E deu 13h35, 13h40, 13h50 e nada. Só foi começar às 14 horas, então eu fiquei preocupada, não sabia se tinha entrado certo, mesmo já tendo participado da audiência virtual. Então, assim que começou, né, o meu primeiro susto foi ver que, nossa, tinha acho que 43 pessoas na sala, né, 43 participantes, é um número muito alto, né, e fiquei pensando, caramba, hein, se tudo isso de gente vai falar, quando será que vai ser minha vez? Isso já eram 14 horas, né? Ou seja, tem uma lista, né, por inscrições e tal. A minha era de número 12, então demorou um pouco até chegar a minha vez. Só que assim, como era a minha primeira vez, eu fui observando os outros colegas, né, fazendo as suas sustentações orais e fui vendo os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu poderia usar para mim. Então, eu fui vendo também a forma como era feito a leitura pelo desembargador, pelo relator, fui vendo as observações dele, inclusive ele deu uma carcada em alguns colegas, aí você já fica um pouco preocupado, apreensivo, pô, será que vai acontecer comigo, né? Dá aquele nervosismo. Mas nada que não dê para controlar. Claro, isso comigo, mas cada ser humano reage diferente à devida situação. Porque somos pessoas diferentes, então cada um reage da sua forma à situação que está ali no momento, né? A minha foi de manter a tranquilidade, e eu fui ouvindo e acaba que demora bastante e é um pouco cansativo, né? Porque alguns falam bastante, outros falam pouco, mas é um pouco cansativo, confesso. E então chegou a minha vez. Vou tentar ser um pouco breve para não ficar um vídeo muito extensivo, muito cansativo, tá? Então, deu início à minha sustentação oral.
Eu fiz a defesa da minha tese, pedindo, né, para ser provido o meu recurso. E após isso, então, o relator, o desembargador, eles foram dar o veredito deles, digamos assim. A princípio, quando começou a reunião, eles pediram para que nós mantivéssemos o microfone e a câmera desligado. Só que nas audiências virtuais é pra gente deixar ligado, né? Então já é um pouco diferente. Então, como era minha primeira sustentação oral, virtual, eu mantive câmera e microfone desligado. Fiz a minha sustentação, ao término, desliguei microfone e câmera. Quando então o relator foi falar, e aí ele falou, ué, cadê a advogada? Ela sumiu? E aquilo foi muito engraçado, porque eu não sabia até então que tinha que deixar o microfone e a câmera ligados. Aí já pensei, né? Ih, lascou, vou levar uma carcada. Mas não, eu tive um gesto de humildade, que é uma das dicas que eu vou dar logo depois, mas eu vou adiantar, que quando eu comecei a minha sustentação oral, eu falei, olha, inicialmente gostaria de informar que é a minha primeira sustentação oral, então, de antemão, quero pedir desculpa caso eu cometa alguma gafe, algum erro. Enfim, eu me antecipei para passar essa informação para eles. Isso foi legal, quebrou o gelo, né? O que víamos ali numa situação tensa acabou descontraindo, porque ele riu e brincou, falou, doutora, você vai fazer uma sustentação oral, você não pode sumir, né? E nisso nós rimos bastante, foi engraçado, ficou pra história. Enfim, essa foi a minha experiência com a sustentação oral. Não sei se a sua vai ser igual à minha, espero que seja tão boa quanto. Então, agora eu vou dar algumas dicas pra vocês, que me ajudou bastante e espero e tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Dica número 1. Entenda o caso, leia o processo, faça um resumo. O resumo é muito importante. Mas eu vou ler? Sim. Se for necessário, se chegar na hora e você tiver, sei lá, der um branco, não lembrar dos pontos principais, leia, não tem problema. Ler não é errado, não é feio você fazer uma coisa sendo que é a sua primeira vez. Então, se antecipe, faça um relatório com tudo que é importante você falar, desde as teses preliminares, do mérito, da conclusão, também das saudações, que é importante você saber a quem você está se direcionando, para de repente não falar algo errado, né? Independente se é a sua primeira vez ou não. Então, dica número 1, relatório. Dica número 2, mantenha calma. Eu sei que essa é um pouco difícil, como eu falei anteriormente, varia de pessoa para pessoa, mas tente manter a calma, porque é só mais um ato da sua profissão, não é algo que vai, ser o fim da sua vida se der errado. Não, tudo serve como experiência. Se deu certo, ótimo, se não deu, o próximo vai dar, e é assim. Muitas vezes, nós damos uma dimensão muito grande para uma coisa muito pequena. Então, assim, não fique preocupado com o resultado. Tente fazer o seu melhor. O resultado vai ser um bônus, vai ser um a mais. Claro, se vier o provimento, ótimo. Se não vier, você foi lá, você fez a sua parte. Então, assim, fique feliz por isso, né? Essa é uma das dicas muito importantes. Dica número 2. Conheça a plataforma que vai ser realizada a sua reunião. Então, acesse o link, procure ver se está logado, para não ficar tão preocupado caso não dê certo. E se a reunião não começar no horário que foi pré-estabelecido, printe a tela com o horário certinho, com a data, para depois você ter como peticionar, ter como argumentar e falar, eu estava ali esperando, foi algum erro de vocês, não meu. E também, fazendo parte da dica número 2, tem uma boa internet, uma boa conexão, para não cair no meio da reunião, né? Como eu falei, não quero ser muito extensiva, exaustiva, e como não tenho muita experiência para ficar aqui dando diversas dicas, como eu falei para vocês, estou compartilhando a minha primeira vez, então as minhas considerações da minha primeira vez. Claro que terão outras, e aí eu venho com vídeos dando dicas, né, a mais para vocês. Mas a última dica, mas não a menos importante, tenha humildade, seja humilde. Isso faz toda a diferença, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar, olha, é minha primeira vez, eu não sei o que eu estou fazendo, mas vou fazer. Por quê, gente? Porque isso é um diferencial para vocês. No final da minha sustentação oral, eles agradeceram, elogiaram. Isso é muito legal, isso é muito gostoso de ouvir. Então, sejam humildes, independente da situação. É importante ter humildade
Porque a gente não sabe tudo, a gente não tem todo o conhecimento de todo o conteúdo do mundo. Nós estamos num aprendizado diário. A advocacia é aprender, todo dia a gente aprende uma coisa nova, aprende com a experiência. Então não tenha medo de errar, porque é errando que você vai aprender. Então vai com a cara e com a coragem, claro, sempre sabendo o conteúdo do processo. Não adianta você chegar lá sem saber o que tá fazendo, né? Mas você tem que saber o conteúdo do processo que você tá ali defendendo, tá? Então, assim, não tenha medo. A minha dica principal para vocês é não tenha medo. Faça, arrisque. É uma experiência impagável. Então é isso. Hoje as minhas considerações referente à sustentação oral são essas. Espero que ajude vocês. Caso tenham dúvidas, queiram perguntar algo e eu saiba responder, deixa aqui no direct que eu vou responder com o maior prazer. E vamos para os próximos conteúdos dos próximos vídeos. Curte, compartilha e comenta esse vídeo para me motivar a criar muitos mais conteúdos para vocês. Ok, então Vossa Senhoria tem a palavra para a sustentação oral. Inicialmente, informo aos doutores que esta é minha primeira sustentação oral. Então, de antemão, peço desculpa caso eu cometa alguma questão de mérito. Analisando os documentos anexados aos autos, em especial o contrato firmado entre as partes, verifica-se... A palavra, senhor relator. A senhora foi bem, né? Prossiga sempre, né? O conhecimento é uma sedimentação. A senhora vai treinando, cada vez melhor, né? Bom, capítulo, mais um capítulo, né, da sua carreira iniciante, que espero que vá bem longe, viu? Amém, bom, obrigada. Pois não. Ok. Desembargador Costa Wagner. Acompanho o relator, presidente. Pois não, eu cumprimento a nobre advogada pela sustentação oral, principalmente ainda por ser a primeira, tal, a estreia, ok? E meu voto é no mesmo sentido. Assumo o julgamento. Agradecemos a presença da nobre advogada. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.